Olá, sejam muito bem-vindas ao Pacificando, o programa onde você me diz como foi a sua relação com os seus pais na infância, que eu te digo quem tu és. Meu nome é Andresa Pires, eu sou terapeuta de cura de paz e alto poder, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial, principalmente nas 4 áreas mais importantes da vida: carreira, relacionamento, finança e alto poder, poder pessoal, autoestima. Então, né, já se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, já siga no Instagram, se você ainda não está seguindo, para que você seja aí notificado sempre que eu entrar aqui, trazendo esse conteúdo que vai simplesmente transformar a sua vida. E o nosso tema do Pacificando de hoje é a autodepreciação, né? O tanto que você se joga para baixo, você joga a si mesma para baixo. E eu te pergunto o seguinte: o quanto que você se joga para baixo? O que é essa tal de autodepreciação? O que seria isso? Né? Eu gosto de falar na linguagem simples que a autodepreciação é falar mal de nós mesmos. É quando a gente fala mal de nós mesmos. O quanto você fala mal de si mesmo. Mas antes de falar, é também pensar mal de si mesmo e sentir mal a respeito de si mesmo. Agora eu peguei vocês, né? Porque você pode até não estar falando por aí, o que eu duvido muito. Mas pensando e principalmente sentindo, ah, com certeza. Falar mal dos outros é visto como algo feio, algo deselegante, né? Algo desrespeitoso, pecado, é pequeno, e tem mais um monte de adjetivos aí que condenam esse ato. Mas e falar mal de você mesmo? O que é falar mal de si mesmo? Que adjetivos tem para condenar isso? Não tem, né? A gente se sente mal e a gente aprende a se sentir mal em falar mal do outro. A gente aprende a se sentir mal em depreciar o outro. Mas quando é a respeito de nós mesmos, tá tudo bem, né? Ou pelo menos é assim que a gente aprende, né? Então, de 0 a 10, o quanto que você se deprecia? Seja honesta consigo. Esse é um momento de honestidade. Seja sincera. O quanto que você se deprecia. O quanto que você diz: que raiva de mim, eu sempre faço tudo errado. Como eu sou feia, ou pobre, ou magra, ou alta, ou baixa, ou enfim, qual que é aí o problema que você acha que você tem? É por isso que eles não me valorizam, é porque eu sou boba. Como eu sou boba. Você fica dizendo essas coisas para você? Como eu posso gostar de mim estando tão gorda desse jeito? Né? Que você diz quando você olha no espelho, você olha para si mesma. Se eu fosse menos burra, talvez eu tivesse um salário melhor. Quantas vezes você já se disse isso? E mais uma vez, de 0 a 10, o quanto você usa um diálogo tóxico, negativo, negro com você. Às vezes fazendo piadinha, né? Com as suas dores, para ficar menos doloroso. O quanto você faz isso de 0 a 10? E nós temos aí 2 tipos de depreciação. A primeira depreciação é a depreciação que você
consegue perceber. É a depreciação, né? Ou seja, é a autodepreciação consciente. E aí, quando a gente faz essa análise, igual eu estou pedindo para vocês fazerem, a gente encontra essa depreciação. Deixa eu colocar uma tela aqui, gente, que o som pode ficar melhor aí. Aí a gente encontra essa depreciação, quando a gente faz essa autoanálise. Só um minuto. Ai, que fofo. Pronto. Então, ou seja, quando é consciente, a gente consegue perceber. É o que eu falo sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha inteligência, sobre essas coisas a respeito de mim mesma, que são, muitas vezes, físicas, né, ou mais tangíveis. Mas tem aí uma autodepreciação, que é o segundo tipo, que é muito mais difícil de perceber, que é inconsciente. E como o próprio nome já diz, é mais difícil percebê-la, porque ela ocorre de maneira escondidinha, disfarçada, safadinha aí no seu comportamento. E muitas vezes ela se manifesta em atitudes que nem parecem autodepreciação, se você não parar para fazer uma olhadinha aí, uma análise mesmo. A autodepreciação inconsciente é quando você começa a beber porque você não aguenta mais ficar na sua própria companhia. Chata, desanimada com a sua própria companhia, sua companhia sem sal. A autodepreciação inconsciente é quando você pula de relacionamento em relacionamento tóxico porque você quer punir a você mesma pela separação dos seus pais que você nunca conseguiu processar. A autodepreciação inconsciente pode ser quando você faz aquilo que os seus pais não queriam que você fizesse, não gostavam que você fizesse, porque você quer se vingar e isso destrói de alguma forma a sua vida e atinge os seus pais. Entende como é sutil? É difícil de perceber a autodepreciação inconsciente. Ela não está aí mostrando para todo mundo a sua carinha, né? E esse segundo tipo, que é muito mais difícil de ser notado, ele exige ainda mais honestidade da sua pessoa para que ele possa ser percebido, para que você consiga confessar, admitir para você que você está se autodepreciando, se autodestruindo por causa de uma outra coisa. Você está se usando como meio para isso. E você precisa de momentos de silêncio. E você precisa de momentos de análise. E você precisa, talvez, de uma terapia. Ou seja, o processo é um pouco mais profundo, para não dizer muito profundo. Nas sessões de cura emocional que eu faço com os meus clientes, né, nas sessões de cura de paz, de faxina emocional, é muito claro para mim quando a pessoa está se autodepreciando. Fica muito claro, porque eu tenho já, né, uma visão mais fácil, mais treinada para enxergar. Mas é mais fácil enxergar no outro. Muitas vezes não é fácil enxergar se eu estou me autodepreciando também, né? Boa noite, Dai, seja muito bem-vinda. Essa autodepreciação inconsciente, ela é muito alimentada pelo sentimento de culpa, sabe? Quando você se sentiu impotente diante de alguma situação, de algum acontecimento da sua vida, que você realmente não pode fazer nada por aquilo, mas você carrega uma culpa, uma sensação de que você poderia ter mudado aquilo. E como eu dei o exemplo, por exemplo, aí dos seus, o exemplo, por exemplo, dos seus pais se separando e você não pode fazer nada. É comum também ser alimentada pela raiva de si, porque nós temos dentro de nós
um cordeiro e um lobo, e eles brigam o tempo todo, não é verdade? E aí, quando você está sempre perdendo para o lobo, mesmo, ou seja, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como você tem que agir, e você faz de maneira contrária. E aí você perde para si mesmo, mas gera um sentimento de raiva de si mesmo. E aí, o que você faz? Você desconta na autodepreciação, né? Quando você começa aí a se intoxicar contra você por causa da raiva. Você começa a se punir, a punir aqui fora, se punir aqui fora por algo que você não conseguiu controlar aqui dentro. E aí você diz para você, não, você não pode se divertir porque você não fez isso, isso e aquilo. Não, você não pode utilizar esse dinheiro. Não, você não pode ganhar mais. Não, você não pode ter um relacionamento saudável. Você cria uma série de autopunições para se depreciar, para se diminuir, né? E de onde vem essa bendita dessa autodepreciação, gente? O hábito de falar mal de nós mesmos. Será de onde vem, hein? Onde originou? Quando começou? Quando você começou a se autodepreciar? Quando você começou a falar mal de si mesma? Principalmente para você, né? Porque quando a gente fala, o primeiro ouvinte somos nós mesmos. E isso é tão fundamental que, né, as pessoas aí, os surdos, eles são surdos e mudos, né? Normalmente ele é surdo porque ele é mudo e não o contrário. Se eu estou falando com vocês agora, a primeira pessoa a ouvir a minha mensagem sou eu mesma. É sempre assim, né? Então, quando você começou a se autodepreciar, a se jogar para baixo? Quando você era criança, você percebia que seus pais te elogiavam mais ou te criticavam mais? Qual dos dois? Qual você sentia mais? Você sentia que... Ai, Jesus. Fazendo baguncinha. Você sentia que eles notavam mais os seus pontos fortes ou os seus pontos fracos? O que era mais percebido na sua casa? Você sentia que eles davam mais atenção para os seus erros ou para os seus acertos? Como que era essa dinâmica dentro do seu lar de infância? Comenta aí comigo, comenta aí para mim, se você está me assistindo depois também. Se você era notado por mais coisas positivas que coisas negativas, coloque P aí para mim. P de positivo. Ou escreva positivo se você não estiver com preguiça. Se você era mais notado pelas coisas negativas que você fazia, coloque um N para mim. N de negativo. Ou escreva negativo. Coloquem aí para mim, por favor. A criança cresce, gente, na direção em que ela é elogiada. E para você que é pai, e para você que é mãe, e para vocês que estão pensando em ser pais, coloquem isso no radar de vocês. A criança cresce na direção em que ela é elogiada. E percebam isso na própria vida de vocês. Quais eram os elogios que vocês tinham quando criança? E que hoje, de alguma forma, vocês ainda mantêm. Vocês zelam por isso. Vocês zelam para que não percam, né, esse elogio, essa característica que era tão elogiada. Mas a criança também encolhe, diminui, ela definha naquilo que ela é criticada, reprovada. E coloque isso no radar de vocês com muito mais intensidade. Porque isso destrói a autoestima, as conquistas e o caminho aí do filho de vocês. Se vocês estão me assistindo aqui, são pais e estão pensando em ser pais.
embora esse não seja o meu público. Eu estou aqui para curar os pais interiores desses adultos maravilhosos que me seguem. Então, coloquem isso no radar de vocês, por favor. E agora, coloquem na balança se você foi mais elogiado ou mais criticado na sua infância. E me contem nos comentários, por gentileza. Mais elogios ou mais críticas? O que seus pais faziam com você, você continua fazendo com você. Repetir. Aquilo que os seus pais faziam com você, você continua a fazer com você. Simples assim. Por quê? Porque nós aprendemos a nos tratar, ou seja, a maneira como nos tratamos e a maneira como tratamos o mundo, ali, né, na forma como os nossos pais tratavam a gente na infância, né? O ambiente em que a gente cresceu, ele nos sinalizou sobre como que você vai agir no mundo e como que você vai tratar a si mesmo. É dessa maneira que a gente aprende. Então, é por isso que quando, às vezes, você sai da casa dos seus pais e fala assim, nossa, eu não aguento mais porque eu não posso nada, aqui é tudo limitado, e você acha que você vai atingir a liberdade, e você continua se reprimindo, se impedindo, evitando certas coisas. Você se torna um limitador dentro de si mesmo, como se os seus pais estivessem aí dentro de você. Sério, né? Isso. Além desses comportamentos, né, da infância, dos pais ali, junto com a gente, nós ainda temos o sentimento, né, o abandono do pai e da mãe que foram embora, e inconscientemente você, quando criança, internalizou isso. Foi minha culpa, foi porque eu não presto, foi porque eu não valia a pena o suficiente para que meu pai ficasse, ou para que minha mãe ficasse. Pesado, né? Mas é verdade. É o que a criança pensa muitas vezes, principalmente antes dos 7 anos de idade. Gislaine, seja muito bem-vinda, minha poderosa. E continuando aqui, né, tem as rejeições ainda. Tem o sentimento de comparação ali que fizeram com você em relação ao seu irmãozinho, à prima, ao filho do chefe, ao vizinho, filho do vizinho, né? As comparações, as rejeições, as traições, o sentimento de injustiça que a sua criança carregou, porque muitas vezes ela esperava ser acolhida e apoiada pelos pais e eles não eram as pessoas que faziam isso. E ainda tem um sentimento de humilhação que muitas vezes você sentiu. E quando você passa por tudo isso e sofre todos esses dissabores, esses choques de dor que fizeram com que você sentisse reprovação, você se sentisse reprovada, reprovado, você desenvolve naturalmente, como se estivesse respirando, ó, a autodepreciação, a mania, o hábito, o vício de falar, pensar e sentir mal a seu respeito. E quais são as consequências dessa autodepreciação, gente? Então, a primeira consequência é a autocobrança excessiva. Por quê? Você não tem dó de você. Você não tem empatia consigo mesmo. Então, o que você quer? Você quer se punir. Você quer se castigar. Você quer, ó, se açoitar. Então, tem uma autocobrança muito grande. Tudo, para tudo, para tudo. Tudo você acha que deveria ter feito melhor, que se deu errado é por sua culpa, e enfim, tem uma autocobrança gigante. A segunda consequência, e aí vão colocando para mim aí se vocês identificam em vocês essas consequências da autodepreciação. A primeira, autocobrança. A segunda é o perfeccionismo. Você não pode errar. Por que você não pode errar? Porque você tem uma severa intolerância com seus erros. Por quê?
Porque você se acha um erro. Afinal, você acabou, né, sua cota de erros na sua vida, se você já é um erro. Pesado isso, né? Forte, né? Essa é para vocês refletirem. Quantas vezes você olha para si mesmo e pensa: nossa, eu sou um erro, nada dá certo para mim. A terceira consequência: bajular ou agradar as pessoas à sua volta. Porque vamos combinar, você merece um pouquinho de consideração, né? Por mais que você se autodeprecie, você merece um pouquinho de afeto. Mas já que você não é a pessoa que vai se dar isso, você tenta conseguir isso do meio externo. E como que você tenta conseguir isso? Agradando o outro, bajulando o outro. Bem, que perigo, que desperdício. Porque não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E eu vou dizer por que daqui a pouco. Anular as próprias conquistas é outra consequência. É a quarta. Nada que é seu tem valor para você. Simples. Tudo você minimiza, tudo que é seu é minimizado, é miudinho. Você rebaixa seus próprios méritos, né? Mistura aí na saladinha da autodepreciação e pronto. Quinta consequência de quando você se autodeprecia: um sentimento imenso de inferioridade. E não poderia ser diferente. De tanto se depreciar, você começa a acreditar que você é mesmo menos que todo mundo, que você está em desvantagem, que todo mundo é melhor que você. Todos realmente são melhores que você, né? Um imenso sentimento de inferioridade. E aí, em alguns casos, pode evoluir para a sexta consequência, que é o isolamento. O que é o isolamento? É você começar a colher tanta depreciação do mundo, porque de tanto depreciar você mesmo, né? E, ou seja, o mundo nos dá o que nós nos damos. Matemático isso. O mundo nos dá aquilo que nós nos damos. Eu me dou amor? O mundo me dá amor. Eu me dou respeito? O mundo me dá respeito. Né? Eu me dou, sei lá, eu valorizo minhas conquistas? O mundo valoriza minhas conquistas. Ou seja, eu me reconheço? O mundo me reconhece. Se eu me autodeprecio, o mundo, o quê? Me autodeprecia. E aí, quando o mundo começa a me autodepreciar, são as pessoas fazendo comentários infelizes, comentários desnecessários, né? São pessoas aí falando mal de coisas que me machucam. E quando eu começo a colher do mundo a autodepreciação, eu quero me isolar em casa. Eu quero me afastar dessa dor. Lembrando que ela começa em mim, sou eu que estou me autodepreciando primeiro. O mundo só me dá aquilo que eu me dou. Eu me dou primeiro e o mundo corresponde. Vitor, boa noite, seja muito bem-vindo. Quanto tempo? E aí, nós vamos para, ou seja, né, depois de você se isolar e tudo mais, nós vamos para a sétima, a sétima consequência aí da autodepreciação, que é a falta de autoconfiança. É mesmo. Tempo ao mesmo, Vitor. Aparecer mais vezes, viu? E aí, a gente vai para a falta de autoconfiança. Por quê, gente? Se eu me autodeprecio o tempo todo, não dá para confiar em mim. Não dá para confiar em mim mesma, né? Não dá. Se eu não me enxergo, como que eu vou confiar em mim? Né? Se eu não sou boa para fazer nada, eu só cometo erros, eu sou menos, eu sou inferior, eu sou um erro. E aí, o que acontece quando você não tem autoconfiança? Você não ousa, você não faz, você não tenta. Consequência da simples autodepreciação. Mais uma consequência. E essa é bem profunda, né? E essa já é bem avançada.
a depressão, né? Você se mergulha no seu lado negro, o lado negro dos seus defeitos, né? Das suas, não seria bem defeitos, né? Suas pequenas imperfeições. E todos nós temos qualidades e defeitos, né, gente? Nós temos o lado bom e o lado ruim. Nós somos luz e sombra. Tudo é dual na natureza. Sol, lua, água, fogo, tudo é dual. Nós também temos nossa dualidade. Nossa energia masculina, nossa energia feminina, né? Yang, Yin. Tudo é dual. E o que forma o todo, o que forma o completo, não é só o lado positivo, é o positivo e o negativo. Quando os dois se juntam, assim como o Yin e Yang, e formam um tal, quando a gente coloca para a gente, assume a nossa sombra, e assumir a nossa sombra não é ficar falando, nossa, como eu sou burra, nossa, como eu sou feia. Isso não é assumir a sua própria sombra. Isso, na verdade, é negar a sua própria sombra. Porque se você acha isso mesmo de você, e você consegue integrar isso e falar, não, realmente, eu não sou a mais inteligente, mas eu vou me esforçar e tá tudo bem. Você não coloca o foco na sua falta de mega inteligência. Você coloca o seu foco no esforço que você pode fazer para trazer suas vitórias. E você aceita que você não é nenhuma Einstein. E tá tudo bem. Quantos Einsteins existiram no mundo? Quantos existem? Né? Então a gente precisa aprender a integrar a nossa sombra. Ah, eu tenho um narigão. Tá, mas tá bom. Faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Né? Eu sou zoiuda. Mas faz parte de quem eu sou. E está tudo bem. Quando você integra aquilo que te doía, isso se torna poder. Isso é tão lindo. Isso é tão poderoso. Mas quais são as soluções, então, para a gente cuidar dessa bendita, dessa autodepreciação que gera aí, né? Já dei, para começar, 8 consequências. Qual seria o caminho para a gente solucionar isso? Então, a gente pode, por exemplo, né, vou sugerir para você se policiar para combater a autodepreciação consciente, porque a inconsciente precisa de um pouco mais de elaboração. A a autodepreciação consciente, ou seja, você falar mal de você mesmo, falar, pensar e sentir de forma que você consiga perceber isso, e tem gente que fica fazendo piadinha, como eu falei, então dá para perceber. Você pode fazer um exercício tipo assim, ó, hoje eu não vou falar mal de mim. Hoje eu não vou falar mal de mim. E aí você faz esse acordo com você de manhãzinha e se policia durante o dia para ver se você está escorregando aí nesse acordo e traindo a si mesma ou a si mesma, tá? Então esse é o primeiro essa é a primeira orientação que eu passo para vocês, tá? A segunda é você fazer um exercício mental, né, de memória, para você lembrar quais são as suas qualidades, quais são suas vitórias, quais são, né, as suas conquistas, as suas superações. E aí, faça uma lista, escreva aí quais são as suas vitórias e coloque no radar, coloque perto de você. Porque aquilo que a sua mente se concentra vai crescer à sua volta. Eu não quero ficar aprofundando tanto, mas a gente tem aqui dentro da cabeça da gente uma bendita de uma glândula maravilhosa, que é a pineal, né, cheia de cristais aí que, ao sintonizar com os nossos pensamentos, faz toda uma magnetização, isso de maneira neurocientífica, ou seja, científica. Não estou tirando o meu umbigo, e em volta, né, em volta da gente, ao redor da gente, vai ter sempre mais daquilo que nós estamos sintonizando. Isso é como se fosse uma antena, a gente criasse uma antena aí com a nossa pineal. E aí, voltando, né, para o mundo real, onde, né, não tem as viagens que eu faço aí com vocês, é realmente
focar naquilo que você venceu, aquilo que você é bom. E não existe um único ser humano que não tenha isso. Se você está com dificuldade de lembrar, pior para você, porque significa que você está se autodepreciando muito. Mas todos têm condições de lembrar, de listar suas vitórias, suas superações, suas conquistas, seus méritos e colocar aí no seu radar. Então, este é o segundo exercício que eu proponho para vocês. Lion, boa noite, seja muito bem-vindo. E aí, como eu sei que vocês vão pegar essas duas sugestões, essas duas orientações que eu dei, e enfiar no sovaco, né? Porque eu conheço vocês, ó. Eu vou passar para vocês a que é definitiva, a que é forte, a que realmente é muito mais funcional. Que é o quê? A solução efetiva para isso é você realizar uma faxina emocional profunda para limpar aquilo que você vivenciou. Não é, Vitor? Olha lá, já está até concordando. Fez um kkk de aham. E aí, como, né? Como eu falei, vocês vão mesmo enfiar aí, né, as sugestões no sovaco, eu vou passar para vocês a definitiva, que é fazer a cura de paz. O que é fazer a cura de paz, gente? É fazer uma faxina emocional naquelas emoções que você teve. Gente, cara de pau demais. Que você teve lá na sua infância, falando onde seus pais criticavam, rejeitavam, enfim. E aí você vem fazendo uma limpeza, uma dissolução disso de dentro do seu inconsciente. Ou seja, todas as situações desagradáveis, as críticas, os apelidos, tudo que você passou, tudo que causou vergonha, sentimento de exclusão, sentimento de despertencimento aí na sua criança, né? Até os dias de hoje, você faz uma faxina emocional. E a cura de paz, né? Que não é a cura dos seus pais, é a cura do seu relacionamento com seus pais, mas em você. Porque cá para nós, os seus pais fizeram tudo o que eles podiam. Eles fizeram o melhor que eles davam conta com aquilo que eles sabiam. Então, eles não te devem nada. Se você está machucado, se você foi ferido, se houve rejeição, se houve abandono, se houve sentimento de traição, de injustiça na sua infância, agora a responsabilidade é sua. Está nas suas mãos, né? Bater no peito e falar daqui, a partir daqui eu assumo, está na minha vida, eu dou conta e se curar disso. Então, a cura de paz é excelente. Então, assim, a cura de paz é para curar a relação que você teve com eles. E cura em você, limpando todas essas mágoas, todos esses bloqueios que faz você cair em autodepreciação, que são de formas automáticas. E você pode fazer a cura de paz fazendo o método MAP, né? O método Mulher de Alto Poder, que é o meu método. Ou então, nos atendimentos individuais, onde eu ainda atendo homens e mulheres, nas sessões individuais. E aí a gente consegue fazer, né, de maneira um a um, né? Mas se você não quer esperar, né, até que as vagas se abrem para fazer o método MAP, Mulher de Alto Poder, amanhã, olha como eu sou legal, gente. Amanhã, às 9h09 da manhã, eu vou fazer uma faxina emocional com vocês ao vivo com este tema. O tema de autodepreciação. Amanhã, às 9h09, então a gente já começa a arrancar as casquinhas aí sobre esse sentimento que está empacando a sua vida, né? Está te bloqueando. Com apenas 2 dedos, né? Para deixar vocês bem curiosos, nós vamos usar 2 dedos na técnica de amanhã. É uma técnica cientificamente comprovada. Ela age diretamente no seu inconsciente, sem que você nem perceba, quebrando bloqueios, dissolvendo crenças limitantes que impedem o seu caminhar. Então, já coloca um lembrete aí nesse lar safado seu para você parar de perder conteúdos que transformam a sua vida, para você parar de ficar dando ouvidos para, muitas vezes, coisas que não vão te levar a nada, né? Ficar passando aí no feed por horas e
não acrescentando nada na sua vida, não acrescentando nada de valor na sua existência, já coloque um lembrete, amanhã às 9h09 a gente se encontra aqui para fazer a nossa faxina emocional. Então, se dê essa oportunidade de transformar mais, né, uma etapa aí na sua vida, tá bom? Eu quero saber de vocês, se vocês sentiram aí, né, dentro das consequências, dentro dos sintomas, se vocês sentiram realmente que vocês se autodepreciam em algum nível. E coloquem para mim aí de 0 a 10 o quanto vocês acham que vocês praticam a bendita da autodepreciação ainda. Tá? Sejam honestos, sejam sinceros com vocês. Enquanto isso, também quero saber se ficou alguma dúvida, né? Se vocês têm perguntas para mim, enquanto vocês vão pensando e escrevendo. Quero dizer que esse conteúdo aqui é gratuito e ele é para todo mundo. Ó, metade do caminho, tá em cima do muro, né, Vitor? Então, assim, fazer faxina amanhã às 9h09 da manhã. Esse conteúdo, gente, é gratuito. Ele é um conteúdo riquíssimo, embasado em neurociência, né? Trago técnicas terapêuticas para vocês muito, muito profundas, muito efetivas. Não estou tirando o meu próprio umbigo, o que é mais legal. Então, aproveitem e compartilhem esse conteúdo com pessoas que você acha que podem ser ajudadas por ele. Me ajudem a ajudar.